Sejam bem-vindos ao nosso canal Leãocast, notícias e rumores Sporting. Antes de começarmos, fazemos um pedido essencial. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e não te esqueças de deixar a tua opinião nos comentários. Agora sim, prepara-te porque o que vais ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como entendes os bastidores de Alvalade e o verdadeiro rumo que o Sporting está a tomar neste preciso momento. Há informações que circulam nos corredores mais reservados do clube, conversas que acontecem longe das câmaras, decisões que estão a ser tomadas enquanto todos olham para o que se passa em campo. E o que descobrimos é perturbador, inesperado e absolutamente crucial para perceber o que se avizinha nas próximas semanas. Não estamos a falar de especulação vazia nem de rumores sem fundamento. Estamos a falar de fontes internas, de pessoas com acesso direto à estrutura leonina, de informação que normalmente nunca chegaria ao público. Mas chegou até nós e agora vais saber tudo. Começa com Jenny Catamo. O extremo moçambicano, camisola 10 leonino, um dos jogadores mais regulares e importantes nesta temporada, está prestes a deixar o Sporting precisamente no momento mais crítico da época. A convocatória para a Taça de África das Nações não é novidade. Todos sabíamos que isto ia acontecer. Mas o que poucos sabem é o impacto real que esta ausência terá. Jenny parte logo após o jogo com o Aves Sade, no dia 14 de dezembro, marcado para a 14ª jornada do campeonato. E aqui está o detalhe que ninguém está a valorizar. No mesmo dia em que os Leões defrontam os Avenças em Alvalade, Moçambique inicia o estágio de preparação para a CAN. Isto significa que Jenny terá a cabeça dividida, o foco repartido entre o compromisso com o clube e a responsabilidade com a seleção. Chiquinho Conde, selecionador dos Mambas, já definiu o plano. Estágio no Algarve antes de viajarem para Marrocos, onde a competição decorre entre 21 de dezembro e 18 de janeiro. Moçambique foi sorteado no Grupo F, onde vai defrontar monstros sagrados do futebol africano, Costa do Marfim, Gabão e Camarões, nos dias 24, 28 e 31 de dezembro, respectivamente. E é aqui que a situação se complica drasticamente para o Sporting. Se os Mambas passarem da fase de grupos, e isso é perfeitamente possível considerando a qualidade que Moçambique tem vindo a demonstrar, Jenny pode ficar ausente até meados de janeiro. Isto significa perder, garantidamente, os jogos com o Vitória de Guimarães e o Rio Ave. Eventualmente, pode também falhar o confronto com o Gil Vicente no início de janeiro. E atenção, porque há algo ainda mais grave. A continuidade na prova poderá afastar o extremo leonino da final fora da Taça da Liga, uma competição que o Sporting quer desesperadamente conquistar. Mas aqui está o primeiro grande segredo que ninguém está a contar. A direção leonina já sabia disto há meses e tomou decisões estratégicas que só agora começam a fazer sentido completo. Não foi por acaso que Rui Borges começou a testar diferentes esquemas táticos nas últimas semanas. Não foi por acaso que o treinador voltou a chamar muitos jovens aos treinos com maior regularidade. Não foi por acaso que há movimentações discretas nos bastidores sobre possíveis reforços para o ataque. Tudo isto faz parte de um plano maior, uma estratégia cuidadosamente desenhada para garantir que a ausência de Jenny não se transforme numa crise desportiva que possa comprometer o tricampeonato. E depois há a questão que está a incendiar o futebol português. A arbitragem. O canto mal assinalado no jogo contra o Santa Clara que originou o golo da vitória leonina. Duarte Gomes, diretor técnico nacional de arbitragem, veio a público admitir o erro. E as palavras dele são absolutamente reveladoras. Disse que a factualidade é evidente, que não era pontapé de canto mas sim pontapé de baliza, que as imagens são claras. Mas depois vem o mais interessante. Classificou o erro como menor, embora de consequência impactante. Menor. Um erro que decide um jogo no minuto 93, com o resultado empatado, é menor? Isto diz tudo sobre a forma como o futebol português funciona e sobre o tratamento diferenciado que o Sporting recebe. Duarte Gomes foi ainda mais longe. Explicou que o erro aconteceu porque a equipa de arbitragem estava focada em detectar um possível fora de jogo e quando a bola saiu numa direção diferente da esperada, deduziram que houve um desvio. Errado. Simplesmente errado. E depois rematou com uma frase que expõe tudo. Referiu-se ao Sporting como uma das equipas que tem muito escrutínio e mediatismo, o que potencia a celema. Ou seja, admite-se o erro, mas ao mesmo tempo insinua-se que o problema é a dimensão do clube e a atenção mediática que recebe. Isto é inaceitável. Frederico Varandas sabe perfeitamente o que está a acontecer. As declarações públicas do presidente leonino não são casuais nem emocionais. São calculadas, estratégicas, destinadas a expor as contradições do sistema. Quando Varandas defende Rui Borges dizendo que até parece que Mirandela é de outro planeta, quando se atira a Vilas Boas classificando as suas palavras como bafio e hipocrisia do pior, quando afirma que sabemos bem o que significaria o nosso tricampeonato para os nossos rivais, não está apenas a defender o clube. Está a construir uma narrativa, a preparar o terreno para o que vem a seguir. Está a expor publicamente que há forças a trabalhar ativamente para impedir que o Sporting seja campeão 3 anos consecutivos. Porque o tricampeonato assusta. Assusta os rivais, assusta a estrutura do futebol português,
assusta todos aqueles que beneficiam do status quo. E o Sporting sabe que tem de se preparar não apenas desportivamente, mas também estrategicamente e politicamente. A ausência de Jenny Catamo podia ser vista como um problema inultrapassável. Mas em Alvalade transformam problemas em oportunidades. Oportunidade para testar alternativas, para dar minutos a outros jogadores, para perceber se o plantel tem profundidade suficiente. E se não tiver, o clube vai ao mercado buscar exatamente o que precisa. E agora chegamos ao nome que está a incendiar os bastidores de Alvalade e que pode mudar completamente o rumo da segunda metade da época leonina. Milton Delgado. 20 anos, meio-campista argentino, joia absoluta do Boca Juniors e uma das maiores promessas do futebol sul-americano neste momento. Este nome começou a circular na comunicação social há poucos dias, mas o que as nossas fontes internas revelam é absolutamente explosivo. O interesse do Sporting é real, concreto e muito mais avançado do que qualquer meio de comunicação tem divulgado até agora. A notícia surgiu no dia 6 de novembro através de Júlio César Santos, jornalista brasileiro com ligações fortes ao mercado sul-americano. E desde esse momento, os bastidores de Alvalade entraram em modo acelerado. Milton Delgado não é um nome qualquer. É um jogador que já ultrapassou a marca das 50 partidas como profissional no Boca Juniors, mostrando uma maturidade tática, uma intensidade física e uma leitura de jogo completamente acima da média para a sua idade. E atenção a este detalhe crucial. Antes do Sporting entrar na corrida, gigantes ingleses como Manchester United e Chelsea tinham o argentino debaixo de olho. Mas nenhum avançou com propostas concretas recentemente, e isso abriu uma janela de oportunidade que o Sporting está determinado a aproveitar. Mas por que razão Milton Delgado pode efetivamente deixar o Boca Juniors agora? A resposta é simples e ao mesmo tempo complexa. O clube argentino atravessa um momento de necessidade financeira grave. Apesar de considerar Delgado uma peça absolutamente essencial do plantel, a direção do Boca sabe que dificilmente conseguirá segurá-lo se surgir um projeto desportivo consistente aliado a uma proposta financeira vantajosa. E é exatamente isso que o Sporting está a preparar. A direção argentina ainda não recebeu uma oferta oficial de Alvalade, mas está perfeitamente ciente de que a saída do atleta é cada vez mais provável. E há um fator decisivo. O próprio jogador vê com excelentes olhos uma mudança para o futebol europeu, especialmente para um clube com a dimensão e o projeto do Sporting. Agora atenção ao que vem a seguir, porque isto é absolutamente fundamental para perceber a estratégia leonina. O Sporting tem adotado nos últimos anos, sob a presidência de Frederico Varandas, uma política de contratação extremamente clara e bem definida. Jovens jogadores com enorme potencial de valorização, que possam entrar diretamente na equipa principal e que representem simultaneamente apostas de futuro lucrativas. E Milton Delgado encaixa na perfeição neste perfil. Mas há algo que torna esta operação ainda mais especial: a chegada de Rui Borges ao comando técnico leonino. O treinador aprecia profundamente meio-campistas dinâmicos, com capacidade de construir jogo e ao mesmo tempo pressionar de forma intensa e coordenada. Exatamente o perfil de Milton Delgado. E aqui está o detalhe que separa o Sporting de outros clubes europeus interessados. Diferente de gigantes que veriam o atleta como uma aposta exclusiva para o futuro, alguém para desenvolver lentamente ao longo de temporadas, em Alvalade Milton Delgado chega para disputar posição imediatamente. Tem chances absolutamente reais de se tornar titular num curto espaço de tempo. Segundo fontes muito próximas do jogador, ele está genuinamente entusiasmado com a possibilidade de integrar um plantel jovem, extremamente bem organizado e com um historial comprovado de revelar e desenvolver talentos que depois explodem para os maiores palcos europeus. As conversas entre o clube português e os representantes do jogador já começaram há semanas, ao contrário do que tem sido divulgado publicamente. E há um otimismo crescente de ambas as partes quanto a um possível acerto. Mas atenção, porque não vai ser fácil nem barato. O Boca Juniors vai exigir uma compensação financeira elevada. Delgado é considerado um dos ativos mais valiosos de todo o plantel argentino, e a direção do Boca sabe perfeitamente que vários clubes europeus estão atentos ao potencial do jogador. Fala-se em valores que podem atingir os 15 a 20 milhões de euros, uma quantia verdadeiramente significativa para os padrões habituais do mercado leonino. Ainda assim, o Sporting acredita firmemente que pode conduzir a negociação com inteligência estratégica, algo que tem sido marca absolutamente constante da gestão de Frederico Varandas nos últimos anos. E agora vem a parte verdadeiramente explosiva desta história toda. Há uma possibilidade concreta de Milton Delgado desembarcar em Alvalade ainda nesta temporada, possivelmente já em janeiro. E percebem a genialidade deste timing? Precisamente quando Jenny Catamo estiver ausente para a Taça de África das Nações, quando o Sporting mais precisar de soluções criativas e jogadores capazes de fazer a diferença no terço final do campo. Isto não é coincidência. Isto é planeamento estratégico ao mais alto nível. A direção leonina deve intensificar drasticamente as conversas nas próximas semanas, com a expectativa clara de apresentar uma proposta oficial antes da abertura da próxima janela de transferências. Mas há outro fator absolutamente crítico que praticamente ninguém está a discutir publicamente.
Se Milton Delgado chegar efetivamente ao Alvalade, e tudo indica que as probabilidades são cada vez maiores, isso pode desencadear um efeito dominó no plantel leonino. Haverá inevitavelmente saídas. Jogadores que atualmente ocupam posições no meio-campo podem ver o seu espaço reduzido drasticamente. E estamos a falar de atletas com valor de mercado considerável, jogadores que têm procura noutros campeonatos europeus. A entrada de Delgado pode financiar parcialmente a própria operação através das saídas que vai provocar. Esta é a forma inteligente como o Sporting tem operado no mercado. Cada entrada está meticulosamente ligada a possíveis saídas, cada investimento está cuidadosamente equilibrado com potenciais receitas. O próprio Rui Borges tem estado diretamente envolvido nestas conversas. O treinador leonino vê em Milton Delgado não apenas mais um reforço, mas potencialmente uma peça transformadora capaz de elevar o nível coletivo de toda a equipa. Um jogador que pode trazer outra intensidade ao meio-campo, outra capacidade de recuperação de bola, outra dinâmica na transição entre momentos. E Frederico Varandas, que raramente contraria os pedidos fundamentados dos seus treinadores, está absolutamente empenhado em tornar este negócio realidade. Se o acordo se concretizar nas próximas semanas, e há sinais fortíssimos de que isso pode acontecer, Milton Delgado chegará ao Alvalade como um dos reforços mais promissores e comentados de toda a temporada no futebol português. Agora chegou o momento decisivo de te perguntares: estás preparado para ver o Sporting dar mais este passo gigante na construção de um projeto vencedor? Estás preparado para testemunhar a chegada de uma das maiores promessas do futebol sul-americano ao Alvalade? Porque tudo indica que isto vai mesmo acontecer. Inscreve-te no canal, ativa as notificações para receberes todas as atualizações em primeira mão e deixa a tua opinião sincera nos comentários. Queremos saber o que pensas sobre Milton Delgado, sobre esta estratégia audaciosa da direção leonina, sobre tudo o que revelamos aqui. Este é o momento que pode definir a época. Este é o Sporting a pensar grande. Este é o futuro a ser construído agora mesmo, e tu estás a assistir a tudo em tempo real.